Olá, crianças, tudo bem? Boa tarde. Bom, hoje nós vamos estudar mais um conteúdo de história. Nós vamos falar sobre os primeiros povoados e o cultivo da cana. Na última aula, nós vimos que a primeira riqueza extraída do Brasil foi o pau-brasil, onde tinha como fazer mesas, cadeiras. Com a madeira do pau-brasil, ela era ótima para móveis. E com a tinta extraída poderia atingir vários tipos de tecido. A gente vai ver, eu já até falei na outra aula, que outros países europeus, como a França, a Holanda, a Espanha, eles estavam interessados nesses territórios encontrados aqui nas Américas. Como a gente sabe, o Brasil fica na América. E então, o que Portugal fez? Portugal, ele começou a povoar. Eles estavam vindo em mais quantidade aqui para o Brasil. Para quê? Para que esses outros países soubessem que aqui estava habitado, que já tinha um país soberano por aqui. Então, o que o rei de Portugal fez? Nessa época, o rei de Portugal era Dom João III, tá? Não é o mesmo que veio para o Brasil. É o Dom João III. Ele enviou Martim Afonso com mais 300 homens para cá, para que eles pudessem povoar aqui. Então, mostrar para esses outros países que haviam outros povos aqui. Tá? Após desembarcar em terras que hoje correspondem ao Rio de Janeiro, Martim Afonso seguiu para o litoral do sul do Brasil, chegando ao Rio da Prata. Retornou ao litoral em 1532, onde atualmente fica o estado de São Paulo. E lá no estado de São Paulo foi fundada a primeira vila do Brasil, que foi a Vila de São Vicente. Martim Afonso distribuiu terras para mais de 100 colonos e, com o financiamento de Dom João III, começou a povoar o litoral. Por causa do alto custo dessa expedição, o rei resolveu usar recursos privados. Por isso, as terras foram doadas aos portugueses de posses, que receberam também alguns benefícios. Então, o que eles começaram a fazer? Como eu disse, o território do Brasil é enorme. Eles começaram a dividir, porque nesse início eles ficaram apenas no litoral. Ele começou a dividir esse litoral em capitanias. A gente vai estudar um pouquinho mais para frente, que foram as capitanias hereditárias, que eram passadas hereditárias de pai para filho. Então, só que Portugal, ele começou a perceber que ia ser muito difícil ele conseguir administrar esse território todo, porque precisava de recurso, precisava de dinheiro. Então, o que ele fez? Ele começou a dividir essa parte do Brasil e começou a doar. Ele doava para portugueses que tinham dinheiro, que tinham posses, porque aí esses portugueses conseguiam administrar esse pedaço de terra que eles pegaram. Assim, com o propósito de povoar as terras da colônia, o território foi dividido em capitanias, como eu falei, cuja administração ficou sob a responsabilidade de donatários. Donatários são as pessoas que recebem, tá? Os fortes portugueses. Nós vamos ver que eles precisavam proteger o Brasil, precisavam proteger o território encontrado. Então, com isso, eles começaram a construir fortes. Para que serviam os fortes? Os fortes tinham diversas funções. Eram usados para a proteção dos territórios conquistados e também eram locais seguros para pouso de grupos a caminho do interior da colônia. Muitos dos fortes foram construídos no litoral com o intuito de defender as terras colonizadas do ataque de estrangeiros e dos próprios povos indígenas. Por isso, há também diversos fortes ao longo dos rios amazônicos. A fundação desses fortes de defesa contribuiu para a ocupação do território e deu origem a diversas cidades. Nós temos um exemplo de um forte aqui em Niterói, que é o Forte de Santa Cruz. Hoje lá é uma área militar, fica em Jurujuba. Mas esse forte foi muito usado para proteger o território aqui, né, do Rio de Janeiro, de Niterói, de invasões, fossem elas estrangeiras, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, que os franceses invadiram, né, o território do Rio de Janeiro, tentaram, e eles conseguiram
sejam elas de estrangeiros ou de indígenas. Página 85, nós vamos fazer as atividades. Observe as imagens abaixo que mostram fortes construídos por portugueses no período colonial. Agora faça o que se pede. Nós temos primeiro o Forte do Rei dos Magos em Natal e o Forte de São José do Macapá, lá em Macapá. Letra A. Encontre esses fortes no mapa da página anterior. A gente vai ver que os fortes estão nomeados na página anterior, tá? Então você vai encontrar eles aqui. Eles estão localizados em uma posição importante para a defesa? Justifique sua resposta. Você vai observar aqui. Esses mapas, eles estão em locais onde é mais fácil defender o território? Se você acha que sim, põe sim e justifique a resposta. Por quê? Letra B. Pesquise a respeito desses fortes e responda. Como eles contribuíram para o desenvolvimento das cidades de Natal e Macapá? Olha, esse aqui vocês vão ter que fazer uma pesquisa na internet, tá? Por que esses fortes contribuíram para o desenvolvimento dessas duas cidades? No caso, Natal e Macapá. Página 86. Agora, nós vamos falar sobre o quê? O cultivo da cana-de-açúcar. Por muito tempo, o Brasil foi o maior exportador de açúcar do mundo. O açúcar se desenvolveu muito bem no Brasil. Por quê? Porque a nossa terra ela era propícia para isso. Com a colonização, alguns portugueses escolhidos pelo rei receberam lotes de terras, capitanias que eu falei, e iniciaram o cultivo da cana-de-açúcar. O plantio começou em São Vicente, lá em São Paulo, mas não foi lá onde ela melhor se desenvolveu, foi lá no Nordeste, e especialmente em Pernambuco. Mas por quê? Porque essa região apresentava as condições naturais ideais para o cultivo da cana, como o clima tropical e o solo, popularmente conhecido como massapê. Nos primeiros engenhos, o trabalho era realizado por indígenas, tá? Indígenas escravizados. Eles eram capturados e escravizados pelos colonizadores. Só que por volta de 1568, começou uma nova escravidão. Nós vamos ver que a partir desse ano começou-se a trazer para o Brasil africanos escravizados. Então, a mão de obra ela foi substituída, não que não tivessem indígenas escravizados ainda, porque tinham, tá? Mas a mão de obra escravizada, ela começou a ser maior. Escravizada africana, ela começou a ser maior. Então, eles começaram a ser trazidos à força da África para o Brasil, para que pudessem trabalhar na cana-de-açúcar, no cultivo da cana-de-açúcar. O tráfico de africanos escravizados era um negócio muito rentável para os colonizadores, ou seja, a mão de obra, de certa forma, era barata. Porque os portugueses eles iam na África, traziam os africanos à força escravizados, né? E não tinham que pagar nada por isso. Eles simplesmente pegavam. Então, quando eles chegavam aqui no Brasil, esses colonizadores pagavam pelo escravizado. E não pagavam muito. E mesmo assim gerava muito lucro a quem vendia esses escravizados. Os africanos escravizados eram forçados a trabalhar em péssimas condições nos engenhos. Inconformados com essa situação, muitos tentavam fugir. Os que conseguiam formavam comunidades denominadas quilombos. Em geral, ficavam no meio das florestas e matas. Nós vamos falar um pouquinho dos quilombos mais pra frente, tá? Mas só adiantando que o quilombo era uma comunidade, tá? De ex-escravizados, escravizados, que eles se juntavam e fugiam e criavam essa comunidade, a fim de fugir da escravidão, e eles criavam ali, eles moravam, cultivavam, viviam naquele lugar. Na página 87, nós vamos ver que tem 3 mapas aqui. E esses mapas mostram a expansão da cultura da cana-de-açúcar no período colonial. Observem os mapas, ó. A gente tem no primeiro mapa, no século XVI, o cultivo não é muito. Aí no século XVII já aumentou. E no século XVIII está maior ainda. A produção do açúcar dominou a economia brasileira por mais de 100 anos.
Com a descoberta de ouro e diamantes no interior da colônia, a cultura de cana-de-açúcar, já em decadência, perdeu a importância na economia colonial. A gente vai ver que a economia do açúcar, ela entrou em decadência por quê? Porque outros países começaram a cultivar o açúcar. A gente vai ter uma invasão holandesa lá no Nordeste, exatamente porque os holandeses estavam querendo saber como é que cultivava esse açúcar, como é que fazia esse processo. E eles conseguiram descobrir. Tanto que os holandeses, nesse período, onde o açúcar estava em decadência, estavam ali disputando o comércio de açúcar com o Brasil. Então, onde o Brasil dominava 100% o cenário do açúcar, começou a dominar apenas 50%. Por quê? Porque os holandeses estavam ali disputando. Nós vamos fazer a atividade também da página 89. Na página 88, vocês vão ler esse texto, tá? Para que vocês consigam responder a página 89. Tá assim? Agora responda as questões com base no texto da página anterior. Letra A. A quem pertenciam por direito as terras? Você concorda com isso? Por quê? A quem pertencia a terra do Brasil? O território brasileiro. Você concorda com que essa terra pertencia a esse povo? Por quê? Letra B. Foi logo repartindo a nossa terra. Quem disse isso? E quem executou essa ação? Em quantos pedaços a terra foi repartida? Então você tem que responder 3 perguntas. Quem disse isso? Quem falou aquela frase? Quem executou a ação? Ou seja, quem repartiu? E em quantos pedaços? Você encontra isso no texto. Letra C. Os portugueses vinham para o Brasil pensando em enriquecer. O que você pensa sobre isso? Qual é a sua opinião sobre essa frase? Letra D. Por que o rei de Portugal mandou plantar cana-de-açúcar nas terras descobertas? Releia o texto e explique com suas palavras. Número 3. Em que local a cana-de-açúcar se desenvolveu melhor? Eu falei isso, tem que voltar para poder ouvir de novo ou ler de novo. Em que local a cana-de-açúcar se desenvolveu melhor e por quê? Quais foram os motivos que fizeram essa cana-de-açúcar se desenvolver melhor nesse local? Bom, crianças, nós terminamos por aqui, tá? Novamente, eu vou enviar para vocês por PDF a atividade para que vocês copiem no caderno, tá? Qualquer dúvida é só falar comigo ou com a tia Thaís. Beijinhos e tchau!